Estamos a poucos dias da chegada da primavera e a tímida subida do mercúrio recorda-nos que os dias quentes estão aí e o calor é para a grande maioria das pessoas sinónimo de férias. Mas para onde? Quando? A gastar quanto e com quem? De acordo com o Código de Trabalho Português, o trabalhador tem até dia 15 de abril para anunciar as datas de gozo de férias que pretende à entidade patronal e que, em mútuo acordo, as deverá fixar no local de trabalho para conhecimento geral. E se aqui já surgem dúvidas, saiba que, segundo consta no número 4 do artigo 237 do Código do Trabalho, o direito a férias deve ser exercido de modo a proporcionar ao trabalhador a recuperação física e psíquica, condições de disponibilidade pessoal, integração na vida familiar e participação social e cultural. Quantos dias de férias? 22 dias úteis por ano, independentemente do horário praticado pelo trabalhador. Deste número, 10 dias devem ser gozados de forma consecutiva e os restantes interpolados. E depois do calendário à vista, para este ano, e quem tiver um olhar atento, consegue fazer dos 22 dias, 44 dias de descanso. Como? Com planeamento cirúrgico. Uma combinação de fim de semana, feriados nacionais e pontes, se for possível. Só este ano há 13 feriados obrigatórios, mas nem todos calham em dias úteis, como é o caso do 25 de abril, do 15 de agosto e do 1 de novembro. Por isso, se a ideia é esticar as férias, fique de olho no calendário. Por exemplo, só no mês de junho, se marcar do dia 1 ao dia 12, gasta 8 dias de férias e descansa 16. Mas vamos agora olhar para o que fazer nas férias, para onde ir e se a carteira acompanha ou não o sonho. Os principais destinos de férias escolhidos pelos portugueses e os padrões de gastos médios mostram tendências claras nos últimos anos, com uma mistura de preferências por destinos domésticos e no estrangeiro, e orçamentos que refletem tanto a conjuntura económica como os hábitos de viagem. A nível de destinos estrangeiros, Espanha é de longe o mais procurado pelos portugueses, representando cerca de 39% das viagens feitas ao estrangeiro, seguido por França, Itália, Reino Unido, Suíça, como os outros destinos importantes. Espanha é também o principal país onde os portugueses mais gastam durante as suas férias. Paris, em particular, surge como uma das cidades mais reservadas em períodos festivos como a Páscoa, juntamente com Barcelona. Além de destinos europeus, o Brasil tem vindo a registrar também um crescimento no número de portugueses que o visitam, com um aumento significativo de viajantes portugueses nos últimos anos. Isto acontece por motivos culturais e linguísticos que facilitam a escolha deste destino mais longínquo. Dentro de Portugal, muitos portugueses optam por destinos domésticos para férias, especialmente quando os orçamentos estão mais apertados. Regiões como o Algarve, Lisboa e grandes zonas costeiras como a Costa Vicentina são muito populares. Cerca de 44% dos portugueses passam férias cá dentro, preferindo localidades mais próximas da área onde vivem, por serem naturalmente mais económicas. O orçamento médio, segundo o barómetro Europe Assistance, situa-se entre os 1.515 euros por pessoa, valor que representa uma redução de quase 23% em comparação com o ano anterior e que ainda é inferior à média europeia. Há ainda dados que indicam que uma grande parte significativa dos portugueses declara orçamentos entre os 500 e os 1.000 euros para as férias, cerca de 38% situa-se nesta faixa e que outro grupo relevante planeia gastar entre os 1.000 e os 2.000 euros, enquanto que uma minoria prevê orçamentos superiores a 2.000 euros só para férias. Há uma clara preferência por pacotes económicos e ofertas de tudo incluído para controlar os custos, motivada, obviamente, pela subida de preços. Valores e destinos à parte, para si, as férias são sinónimo de luxo ou são sim uma necessidade? Sejam bem-vindos a mais um debate público. É um prazer muito grande estar com todos e a partir de agora vamos falar sobre este assunto, hein? Férias, as tão esperada ou as tão esperadas férias, né? Você que acompanha o programa agora, nós estamos em direto, 23 horas, 5 minutos
E será que as férias é uma questão de luxo ou será realmente uma necessidade do corpo humano, uma necessidade para o bem-estar emocional, psicológico? Especialistas afirmam que é necessário. O período de descanso, as férias são fundamentais para a restauração, né? Para recobrar forças, para uma renovação de energias. E eu queria saber a sua opinião. Nós, aqui do programa, queremos saber a sua opinião. Por outro lado, existem grupos que escolhem hotéis 5 estrelas, lugares caros, né? Grandes metrópoles e restaurantes Michelin e outras coisas mais, porque para eles sinônimo de férias é justamente frequentar determinados lugares, conhecer determinados lugares, enquanto para outros as férias é apenas sinônimo de descanso. O que seria, na sua opinião, férias? Necessidade ou luxo? 218-368-008, 210-346-091. Você pode ligar agora, prefixo mais 351, para você que nos acompanha pela aplicação da Unifé TV de qualquer lugar do mundo. Você pode participar conosco. Temos também um número de WhatsApp. Você pode enviar um SMS, né, através do WhatsApp, mais 351 918 617 038. A partir de agora, então, juntos aqui no debate público de hoje, falando sobre as férias. Nós já vamos colocar para quem está em casa as nossas questões lá dos stories, porque a sua participação é importante, é fundamental. Pode até colocar para mim aqui, se for possível, produção. Nós temos como colocar aqui. A primeira pergunta está aqui. Olha só. Para si, fazer férias é essencial para a saúde, né? É um direito, é um luxo, é algo dispensável. Não sei se quem está em casa consegue ver. Não? Será que consegue? Você que está em casa, você que acompanha pelo aplicativo. Caso não, a gente coloca em tela cheia, não há problema. Vamos aí para a segunda pergunta. Nos dias de hoje, sente que fazer férias está mais caro que antigamente, ao mesmo nível de preços, está mais barato? Existe uma possibilidade de alternar aí, questão de custos, valores? A outra pergunta, conhece os direitos sobre as férias laborais? Você profissional, você trabalhador, você conhece os seus direitos? Se você está bem informado, escreva, por favor. Ou se você apenas conhece alguns direitos, outros não. Se desconhece ou se nunca parou para pensar nisso, você também pode deixar aqui o seu comentário. Temos mais uma pergunta. Para si, as férias são para ser extravagante, passar tempo em família, descansar e recuperar energias, conhecer novos destinos? O que seria para si as férias, as tão sonhadas férias? E aqui a resposta aberta. Na sua opinião, qual é o impacto de não ter férias? Você já passou aí um tempo sem férias? Já passou de um ano para o outro sem gozar as férias? Escreva para cá, vamos lá, vamos participar conosco do debate de hoje. As nossas linhas já estão à sua inteira disposição, 210-346-091, 218-368-008. Nós temos hoje muitas coisas bacanas aqui no programa. Daqui a pouquinho nós vamos às ruas saber a opinião das pessoas, o que elas falam sobre as férias. Temos algumas matérias também que vão falar de outros detalhes. E também temos uma convidada muito especial. Me dê imagens, por favor. É a doutora Raquel Costa. Seja bem-vinda. Muito boa noite. Muito boa noite, Gelson. É um gosto estar aqui de novo convosco. Agradecer o convite à Unifé, sobretudo aqui na pessoa do Gelson. É sempre um gosto falar consigo. Nós é que agradecemos a disponibilidade da senhora estar conosco, tarde da noite, né? Agora 23 horas 10 minutos.
Mas eu tenho certeza que os nossos amigos internautas, telespectadores, aqueles que já estão a planear, né, as férias, e as férias sempre foram programadas com uma certa antecedência. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, o que os profissionais, o que os trabalhadores, o que as pessoas elas podem fazer já antecipadamente para realmente gozarem de férias de forma segura, de forma consciente. Muitas pessoas voltam de férias endividadas, estressadas, enfim, é uma série de coisas, né? É verdade, e eu sei que o dilema e o desafio das vossas perguntas é para lá para casa, para quem nos acompanha, acho que faz todo sentido Sim. participarem, mas eu também gosto de participar e, portanto, a pergunta era se efetivamente é uma necessidade ou se é um luxo, e a verdade é que a própria lei reconhece nas férias uma necessidade, exatamente para que os trabalhadores, as pessoas que nos acompanham aí em casa, consigam ter um descanso que seja não só físico, portanto, não é estar só a descansar o corpo, mas também que proporcione verdadeiramente um descanso mental, para que possam relaxar verdadeiramente, recarregar energias, para que depois, quando regressem deste período da ausência do trabalho, já estejam devidamente recarregados, a bateria já esteja no máximo e, portanto, já consigam efetivamente prestar novamente funções, estarem produtivos, darem tudo aquilo que têm para dar. O que, no entanto, temos vindo a verificar, até por força, como o Gelson dizia, por força desta economia que nos vai forçando a querer produzir cada vez mais, a facilitar e ceder neste descanso, e existem cada vez mais, infelizmente, situações ilegais em que os trabalhadores ficam sem gozar os dias de férias que devem, e existem ainda outras situações que a maioria das pessoas não tem conhecimento que é ilegal e que pode trazer consequências negativas, que é e aproveitarem o período de férias concedido pela empresa, pelo patrão, e em vez de estarem a descansar, a usufruir, a viajar ou simplesmente sem fazer nada, aproveitam para fazer outra atividade, para terem um part-time, para terem um trabalho extra, trabalhos como TVDE, Uber, Bolt, aproveitam para fazer estes pequenos serviços durante o período de férias, numa tentativa de obter aqui um rendimento extra, mas que no fundo é ilegal. E as pessoas desconhecem, na maioria, esta ilegalidade, o que é bastante grave. Porquê? Porque se efetivamente o patrão descobrir que aquele trabalhador, ao invés de estar a recuperar fisicamente, mentalmente e a aproveitar como é suposto este período de descanso, e descobre que efetivamente o trabalhador está num serviço da Uber, como motorista, para ganhar aqui uma fonte de rendimento, ou que está a trabalhar para outra empresa durante este período, na verdade pode aplicar uma sanção disciplinar, que em último caso até pode ser mesmo o despedimento com justa causa, porque a lei reconhece esta violação pesada, forte, dura, diria até, e mais do que isso, o trabalhador pode ser obrigado a devolver àquele empregador, àquele patrão, o dinheiro desses dias de férias e ainda o subsídio de férias correspondente a esses dias. E, portanto, o trabalhador, no fundo, fica bastante penalizado, porque não só não descansou, porque esteve a prestar funções para o seu próprio negócio, para o negócio de um familiar, para uma atividade extra, como ainda vai perder a fonte garantida de rendimento daqueles dias de férias que são não só a retribuição, mas também o subsídio de férias. Portanto, sem dúvida que aqui é bastante importante esta relevância que a lei dá àquilo que é o descanso e, efetivamente, proíbe as empresas, proíbe os patrões de sequer
contactarem estes trabalhadores durante este período de férias, portanto, não pode haver aquela chamada, não pode haver aquele e-mail a pedir esclarecimento sobre uma situação que tenha ficado pendente, sobre, às vezes em consulta também me comentam estas situações, que é constantemente estão a ligar, a perguntar onde é que está um determinado material, a fazer uma questão relacionada com um determinado cliente, etc. Porque é que isto é proibido? Exatamente porque impede aquele trabalhador de desligar a ficha, de conseguir efetivamente pensar noutra coisa que não seja trabalho e, portanto, cumprir esta necessidade. Mais uma vez, férias são efetivamente uma necessidade dos trabalhadores, não são um luxo. Doutora, eu já assim que é volto. suposto ser. Muito interessante a sua explicação. Eu já volto com a senhora. Nós temos uma telespectadora, a Isaura, que está conosco. Muito boa noite, Isaura. Alô, Isaura? Não está a atender. Isaura, tenta novamente, hein? Tenta aí, porque é importante a sua participação aqui no programa. Vamos às ruas, então, saber a opinião de algumas pessoas. Já já retornamos para mais perguntas. Nós temos hoje como convidada especial a doutora Raquel Costa Soares, que é advogada. E ela está aqui a esclarecer muitas dúvidas dos nossos amigos internautas e telespectadores. E férias, este ano qual é que é o seu destino de eleição? Eu gostava de ir à Grécia. E porquê? Sempre foi um destino de sonho que eu gostava mesmo de conhecer, pela história e pelas paisagens que tem. É Gerês, somente a Porta Aberta, que eu sou natural de lá. E porquê Gerês? Porquê umas férias em território nacional? Porque eu já visitei vários países, o meu trabalho dava para viajar por todo o mundo e em Portugal uma pessoa tem tudo, autenticidade, gastronomia, tudo e mais alguma coisa. Eu queria muito ir ao Brasil, é o que tenho andado a ver voos, preços. E porquê o Brasil? Imagina, eu sempre tive uma grande curiosidade, o clima, a personalidade das pessoas e o facto de ser um país que fala a nossa língua acaba por ajudar muito. E quanto é que tenciona gastar mais ou menos para estas férias? Eu felizmente tenho uma casa no Gerês, portanto vai ser só o gasto de comida e essas coisas mais. É só mesmo a alimentação e alguns gastos supérfluos para além da alimentação? É. Eu tenciono gastar, para estar à vontade, entre 800 a 1200, assim uma coisa mais à vontade. Esse é o orçamento que já deixa uma margem para aproveitar decentemente as férias de verão, não é? Sim, e não viver e poder aproveitar as férias à vontade sem nenhuma preocupação. Metendo assim valores exorbitantes, vamos meter assim 2000 euros, tirando voos. Vá. Quais são os critérios que tem em conta quando vai de férias? Eu gosto de escolher sítios que saiba que vá ter uma boa hospitalidade, o clima, tem que estar bom de clima. E acho que acaba por ser um bocadinho como a maré. Ir para um hotel bom, ter sempre as condições básicas, ser uma coisa boa, não abusando muito, assim não à vontade, mas estando assim uma coisa boa, num hotel bom. Sim. Valorizas muito a parte do conforto nas férias e mais? Conforto, perto da praia, que eu adoro praia, não gosto muito de piscina, mas assim conforto, comida também interessa, boa gastronomia à volta, bons restaurantes, coisa boa, e higienização também. E acha que hoje as pessoas preferem fazer férias dentro do próprio país, de Portugal, ou estão a adotar cada vez mais o estrangeiro? Eu acho que vão mais para fora, porque normalmente é mais acessível lá fora do que ir para o Algarve. Cada vez estamos a apostar mais no estrangeiro, porque os preços estão cá estão muito caros. Ir para o Algarve é quase a mesma coisa que apanhar um voo, por exemplo, ao Brasil, que é o que eu ando a ver. Está impensável ficar cá. Eu creio muito que agora as pessoas preferem muito mais estrangeiro, porque nós agora estamos com muitos custos para estrangeiros. É tudo muito caro. Por exemplo, o Algarve tem preços para estrangeiros e é algo que o português não consegue, com o nosso salário não consegue suportar. Que cuidados tem quando vai de férias, a nível de seguros, de vacinas?
Assim, eu tenho tendo em conta o país que vou, caso haja alguma vacina que seja mesmo importante, eu vou tomá-la. De resto, seguro, vou um bocadinho, seja o que Deus quiser. É procurar, por exemplo, se for para um sítio que saiba que tem que levar vacinas, procurar a consulta do viajante, fazer o seguro em viagem para, se houver algum cancelamento, não perder o investimento que fez. Eu tenho seguro português, por isso tento ter sempre tudo em ordem, mas a nível europeu, o cartão de seguro europeu, tenho o plano e não sei o quê, e pronto, sempre tudo prevenido, sempre tudo em ordem. Achas fundamental termos sempre seguros a vacinação em dia para que as férias possam correr da melhor forma possível? Claro que sim, porque tendo isso é meio caminho andado para podermos estar mais descansados e não corrermos riscos. É isso aí, hein? A prevenção, a organização. Nós temos a Isaura, que está ao telefone. Boa noite, Isaura. Boa noite. Tudo bem Eu consigo? estou aqui. Quero dizer que a única vez que fui a Israel pedi um empréstimo ao banco e foi um momento que eu não fui como turista. Mas a mim me diziam que essa viagem que era turística, que não era espiritual. Então eu digo, eu fui num momento difícil porque precisava de pisar com os meus pés na Terra Santa para pedir ao Senhor a ajuda, e que tinha os meus pais mal, e eu também estava desenganada pelos médicos e acabava de conhecer a fé. E então quero dizer que foi em férias, falando, na minha vida, não sei o que era arrasar umas férias. Tá bem, dona Isaura. E a senhora Não está... sei o que é cuidar todos. Como? Portanto, eu havia aqueles professores que eu trabalhava, por exemplo, numa casa de professores, mas os professores tinham os seus medos de fé. Mas, como eu digo, havia pessoas a quem eu sabia que diziam que, pronto, que quando veio o 25 de Abril, eu não sabia o que era isto de partido, não tinha conhecimento. Estava na casa de uma senhora que, segundo ela se manifestou para mim, ela é socialista. Então eu disse, olha, a senhora sabe me dizer que eu não entendo nada disto do voto? Diz ela, olha, você, o voto, pode votar no socialismo? E eu disse, está bem. Eu não sabia que socialismo será que mexam com o dinheiro, e outros à direita que mexem com a terra, e até depois uns trabalham com a terra, outros com o dinheiro, sinceramente. Não sei, não entendo. Então eu fiquei assim, cá para mim. Meu Deus, eu não sei o que estou a fazer, mas eu vou votar. Mas sei que essa senhorinha se aproveitava de mim para eu lhe pintar a casa, que eu era uma pessoa habilidosa, de tudo, e que me propôs, abusou de mim, ao ponto que eu não tinha problema da coluna, desenganada pelos médicos. Então acontece que ela me mandava até pintar o teto da casa, que isto, que outro. O marido consultava em casa, era médico, e ela dizia para mim que tinha o curso de enfermeira, que o marido queria que ela trabalhasse também, mas ela que não ia trabalhar com o marido. Então ela ia para o café, e do café vinha para casa, e eu limpava a casa, ela sujava-me os cinzeiros, e punha-me tudo. E eu limpava e ela sujava. Fazia-me tudo, entende? Muito propositadamente. E ai meu Deus do céu, como é possível, senhor? E os filhos, tinham um filho que era meio mongólico. Tinha um filho que era mongólico. E depois a menina, pronto. E as crianças, eu estava e fazia com as crianças o máximo que eu podia de bem, por ver que eu ia ficar mais. Então ela será porque está assim, ela é assim, porque o filho é assim, ou será fumava para toda, ia para o café e deixava o marido. A coisa ia depois a mim, punha-me a tratar, eu tinha que vestir uma bata branca e atender à consulta. Tá certo, senhora Isaura, a gente agradece a sua participação e também compreendemos o seu desabafo. Fica firme, daqui a pouquinho vai vir uma programação muito especial para a senhora poder conversar. Vou pedir que a senhora retorne a ligação, porque vai ser dada uma orientação muito especial para si.
Eu vejo que a senhora precisa realmente de uma orientação espiritual. Não saia daí não, tá bem? Acompanhe o programa conosco e logo, logo a senhora vai ter aí 1000 motivos para tirar suas férias. Deixa-me deixar à inteira disposição das pessoas o nosso contato de WhatsApp, que é o 918 617 038. Você pode enviar a sua mensagem, você pode ligar pelo número que aparece também aí, 218 368 008. Doutora Raquel, que está conosco, dados, aqui eu tenho algumas informações, segundo consta aí no quarto artigo 237, número 4 do artigo 237 do Código do Trabalho, o direito a férias deve ser exercido de modo a proporcionar ao trabalhador a recuperação física e psíquica, condições de disponibilidade pessoal, integração na vida familiar e participação social e cultural. Isso na prática, doutora, vamos falar isso, porque diante das leis a gente sabe, na teoria, né? Mas na prática isso realmente funciona? Funciona, Gelson. Funciona se os trabalhadores também souberem exigir os seus direitos. Não basta saber a teoria e depois terem receio de os exercer na prática, que é isso que acontece. Ou por vezes exercem-no de uma forma errada, porque querem tanto impor e atingem tanto o seu limite que quando vão impor estes seus direitos já não sabem como fazê-lo e, portanto, até podem comunicar de uma forma um bocadinho mais agressiva junto da empresa e, portanto, depois pode ter aqui uma consequência negativa. Na prática, aquilo que nós vemos é efetivamente os tribunais a protegerem de forma muito protetora estes direitos ao descanso durante o período de férias dos trabalhadores. Portanto, garantir que os trabalhadores tiveram o direito a marcar as suas férias, nomeadamente no mapa de férias, que deve estar afixado até ao dia 15 de abril e que esteja com a previsão das férias que os trabalhadores têm direito a gozar durante o ano civil, mas também não basta a marcação, é necessário que exista este gozo efetivo do período de descanso. E isto é que por vezes falha, não acontece, e caso não aconteça, as consequências são muito pesadas para a empresa, porque se o trabalhador não gozar as suas férias no máximo dos máximos, já ponderando aqui algumas situações excepcionais, até ao dia 30 de abril do ano civil seguinte, aquilo que vai acontecer é que a empresa vai ser penalizada e vai ter que pagar aquele período de férias que não deixou o trabalhador gozar, vai ter que o pagar a triplicar e, portanto, o custo passa a ser multiplicado por 3, além de que, mesmo assim, não é uma mera compra dessas férias, mas sim uma penalização, no sentido em que os trabalhadores têm direito a receber 3 vezes aquela compensação e ainda vão poder, mesmo assim, gozar aqueles dias de férias. Portanto, na prática, nós vemos situações, por vezes, muito duras de trabalhadores que trabalham 10, 15 anos e que nunca gozaram férias e que só quando saem daquela empresa, daquele negócio, é que falam, é que vêm procurar ajuda, vêm procurar aconselhamento jurídico e percebem que, na verdade, a empresa não podia simplesmente comprar aqueles dias de férias e, portanto, houve aqui uma violação muito grave. A propósito desta compra de dias de férias, também existe um outro mito, quase de conversa de café, associado a este tema, que está relacionado com, afinal, quantos dias é que a empresa pode negociar com o trabalhador, fazer o pagamento e impedir que ele proceda ao seu gozo. E aqui falamos de um limite de 20 dias úteis, ou seja,
Os trabalhadores, em regra, têm direito a gozar 22 dias úteis, sendo que podem negociar com a empresa gozar apenas 20 e os outros 2 dias. A empresa não só paga como dias de trabalho, como ainda paga a retribuição e o subsídio de férias correspondente, exatamente como se esses dias tivessem sido gozados. E, portanto, isto pode ser bastante útil, quer para trabalhadores, quer para empresas, para conseguirem esta gestão e conseguirem esta negociação que se aproxima àquilo que sejam os seus interesses. Sendo que não nos podemos esquecer daquilo que estamos a falar desde o início, que é o tema deste programa, que é exatamente férias, são equivalentes a descanso, descanso que é obrigatório, que é necessário, quer para o lado do trabalhador, que vai se sentir revigorado, vai se sentir recuperado no final desse período. Toda a gente sabe o quão bom é poder desligar um bocadinho e focar-nos aqui nas maravilhas que outros destinos nos podem dar, às vezes só ficar em casa a recuperar e a fazer outras atividades que nos dão muito gosto e muito prazer. Mas do lado da empresa também existe aqui um benefício muito concreto, porque um trabalhador que esteja descansado vai ser um trabalhador muito mais produtivo, muito mais comunicativo, muito mais também atendente aqui às regras de segurança, às regras de higiene e, portanto, vai minimizar o risco de acidente de trabalho, vai minimizar aqui o risco de ficar doente e, portanto, ter de se ausentar e a empresa ficar ali com um posto de trabalho por ocupar e, portanto, perder ali força de trabalho. Portanto, é útil essencialmente para todos. Eu tinha uma pergunta dentro desse assunto, já dentro dessa linha de pensamento. Por exemplo, a senhora falou que os trabalhadores eles têm que ter essa consciência e também agir da forma correta. Como é que deve ser feito o planeamento de férias? Se existe algum diferencial? O que eles precisam saber nessa questão do planeamento de férias entre o trabalhador e a entidade patronal? Existe alguma antecedência mínima? O que também precisa ser comunicado, avisado à entidade? Existem aqui, Gelson, uma excelente pergunta. Existem aqui vários fatores que estão associados a esta marcação de férias. Desde logo, todas as férias dos trabalhadores devem estar para o ano civil total, devem estar já planeadas, marcadas e apresentadas para toda a empresa no mapa de férias. Por isso é que existe esta obrigação de afixar. Afixar nada mais é do que tornar público este mapa de férias. Depois, quanto à marcação em si, mais um mito de conversa de café que se ouve por aí, que é quem marca as férias, na verdade, é quer trabalhador, quer empregador. 15 dias para cada um. Isto não podia ser mais errado. É verdadeiramente um mito de conversa de café. Aquilo que acontece e que a lei estipula e muito bem, já em seguimento de diretrizes bastante antigas e até internacionais, é que aquilo que deve ser feito é um acordo. Só que gerir várias vontades dentro de uma equipa não é fácil e, portanto, o papel da empresa, o papel aqui do patrão também não é fácil de gerir e conciliar várias vontades. É verdadeiramente aqui um jogo de xadrez em algumas situações e, portanto, a lei também dá a possibilidade ao patrão, à empresa, de, na falta desse acordo, ser a empresa a fazer a gestão que for mais conveniente. Como é óbvio, também não vai penalizar o trabalhador e colocar férias um dia de cada vez, quase, ou 2 dias de cada vez, em cada mês. E, portanto, aquilo que a lei faz é estabelecer alguns limites, algumas diretrizes para que a empresa possa decidir de acordo com a gestão empresarial e a gestão da equipa, mas também para que o trabalhador não saia excessivamente penalizado. Como é que isso é feito? É obrigatório que então a empresa faça uma marcação de pelo menos 10 dias úteis consecutivos para que o trabalhador possa ter aquelas quase 2 semanas de calendário em descanso e este período de férias tem de ser marcado, o período total de férias do trabalhador tem de ser marcado aqui entre o dia 1 de maio e o dia 31 de outubro.
Geralmente associa-se este período a uma época de bom tempo, de mais sol, de maior tranquilidade e, portanto, que facilita este período de recuperação do trabalhador. Só muito excepcionalmente, como é o caso do setor do turismo, por exemplo, setor da hotelaria, mas aqui falamos mais até de hotéis, etc., é que se permite aqui uma exceção a estas regras e se dá a possibilidade da empresa, ao invés de ter de marcar os 22 dias úteis do trabalhador neste período, porque seria o equivalente à época alta, permite-se que seja marcado fora deste período e, portanto, 25% destes 22 dias úteis ou do total de dias úteis que o trabalhador tem direito a gozar deve ser marcado nesta época alta, 1 de maio a 31 de outubro, e os restantes 75% de dias de férias podem ser marcados, excepcionalmente, no setor do turismo, fora deste período. Exatamente para ter este equilíbrio entre aquilo que são as necessidades da empresa e as necessidades dos trabalhadores. Existe ainda uma outra situação que acontece na vida prática e que nos coloca aqui alguns problemas e alguns desafios, que é a situação em que os trabalhadores já têm férias marcadas, foi feito um mapa de férias, houve efetivamente este cumprimento direitinho, mas depois a empresa vem precisar excepcionalmente aqui do trabalhador na empresa e, portanto, quase que obriga o trabalhador a desmarcar as férias. São situações mais desafiantes e que implicam aqui também alguma atuação mais atenta, para que não haja prejuízos para os trabalhadores. Tá certo, daqui a pouquinho eu volto com a senhora. Vamos a uma matéria que traz algumas informações e já já retornamos então. Estamos aqui no programa Debate Público falando sobre férias. Férias, luxo ou realmente uma necessidade? Encontramos-nos na fila em Lisboa para mais um evento da BTL. Viemos saber qual é que é o destino de férias e quanto é que os portugueses tencionam gastar. Qual será o destino de eleição para este ano? Miami, Miami porquê? porque nunca estive nos Estados Unidos e é um sítio ótimo de praia. Era um sonho ir aos Estados Unidos? Não só, mas também. Vai ser o Algarve. Vai ser o Algarve. Tenho uma miúda pequena e a pequenita gosta de estar distraída e falar português com os colegas e, portanto, é mais fácil para ela. Fazemos sempre uma viagem pequenina para a Espanha, mas as viagens grandes, os 15 dias, vão ser no Algarve. E acha que os portugueses estão cada vez mais a preferir férias no estrangeiro ou a nível nacional? Eu entendo que o meu caso é, em 12 meses, viajo um mês no estrangeiro e os outros 11 em Portugal. Está-me aqui a dizer que, se calhar, os portugueses continuam a preferir férias a nível nacional, não é? Sim, 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 sim. Acaba por preferir férias a nível nacional do que no estrangeiro? Sim, por causa da miúda. É mais simples que uma criança, o tudo incluído, Kids Club. Uma semana, eu sou do Porto, portanto, vamos do Porto até ao Algarve, vamos passar em alguns sítios para ela ir aprendendo algumas coisas da história portuguesa e depois, então, sim, fica uma semana no Kids Club. Um evento de 5 dias, que contou com o Brasil como destino convidado da sua 36ª edição em Lisboa, o maior evento de turismo realizado em Portugal. Afirma-se de forma cada vez mais sólida como um motor de desenvolvimento, negócio e internacionalização do setor turístico. Apresenta números que confirmam o próprio crescimento, este que se sustenta na relevância do panorama global. Uma edição que contou com 1.700 expositores, 125 destinos internacionais e que registou um crescimento de 20% na área internacional. Um evento estratégico para profissionais, mas também para os portugueses que planeiam passar férias dentro e fora do território nacional. Mas perante tal evento e com tanta opção de escolha, algumas dúvidas surgem quando o objetivo é estipular o destino de sonho, os gastos e os cuidados a ter quando se vai de férias. Férias, este ano qual é que é o seu destino de eleição? Provavelmente até ao Algarve. Quanto tenciona gastar mais ou menos aqui com estas férias? Já houve anos em que gastou mais, já gastou menos? Já lá fui, não estou
não fiz contas ainda porque vou para a casa de familiares, em princípio. Sim, eu tento sempre fazer assim mais low budget, tento sempre e consigo sempre fazer ali, não passar quase nunca dos 500 euros. Quer dizer, tirando os Estados Unidos, que aí é capaz de ter gasto mais. Cuidados tem quando vai de férias, a nível de seguros, de vacinas, de estadias, que cuidados é que tem? É assim, não tive ainda muito essa preocupação porque ainda não fui para fora, para países que tenha que ser vacinados ou assim, mesmo só em Portugal. Seguros faço sempre, porque por causa acontecem e são inesperados. E vacinas, caso fosse para um país que sentisse que fosse necessário para a minha segurança, acho que o faria. Realmente, as pessoas empolgadas, motivadas, entusiasmadas em relação às férias. Quando se trata de férias, logo vem um sorriso no rosto, um ânimo diferenciado, porque com certeza o ser humano ele anseia, há uma ansiedade em relação às férias, como falava há pouco, a questão de revigorar as forças, a questão de recobrar as energias, né? O descanso do corpo, o convívio em família, o desfrutar dos filhos. O que você pensa a respeito das férias? Realmente, atualmente, tem sido uma necessidade ou para muitas pessoas é apenas sinônimo de luxo, né, de gastos, de ostentações? Você pode participar conosco do programa Debate Público. Daqui a pouquinho nós vamos a uma matéria que fala sobre turistas portugueses presos na Tailândia por causa da guerra. O mundo está em guerra. Muitas pessoas sendo afetadas pela guerra, muitas pessoas perdendo tudo por causa da guerra, enquanto outros estão a planear aí as suas férias, o seu descanso, e alguns que até planearam e estavam em descanso, mas que agora se veem meio à guerra, se veem presos, sem poder retornar a Portugal. Daqui a pouquinho nós vamos acompanhar essa matéria. Vamos colocar para quem está em casa as opções lá dos stores. Nós temos uma sondagem nas nossas redes sociais sobre o tema de hoje. Vamos colocar a primeira pergunta. Para si, fazer férias é essencial para a saúde? É um direito? É um luxo? Ou é algo e também é algo indispensável? Qual das 4 opções você acredita se enquadrar mais com você, com a sua personalidade, com o seu estilo de vida? Vamos à segunda pergunta. Nos dias de hoje, sente que fazer férias está mais caro que antigamente, ao mesmo nível de preço, ou está mais barato? Há aqueles que preferem ficar na zona onde moram, há aqueles que preferem o campo, a natureza, justamente para evitar gastos. Temos uma terceira pergunta. Conhece os direitos sobre férias laborais? Se você está informado, coloca aí. Se tem apenas algumas informações, ou se desconhece, ou se nunca parou para pensar nisso, você também pode colocar aí o seu comentário. Para si, as férias são para ser extravagante, passar tempo em família, descansar, recuperar energia, conhecer novos destinos. O que as férias representam para si? Vamos à última pergunta com resposta aberta. Na sua opinião, qual é o impacto de não ter férias? Me dê imagens da doutora Raquel, que está conosco. Doutora, há esse grande impacto na vida de uma pessoa que não goza das suas férias? Há um impacto emocional, há um impacto de produtividade, há um impacto de afetividade? Fala um pouquinho sobre isso. Existe sim, Gelson, com tudo aquilo que temos vindo a falar, os estudos demonstram isto de forma muito clara e muito transparente. Daí este reforço, daí ter-se constantemente estudado qual o número ótimo de férias, no sentido em que permite este descanso do trabalhador, mas que também
consiga ser conciliável para a gestão empresarial. E existe verdadeiramente este impacto, por isso é que se acrescentou, em termos legais, esta proibição de trabalhar e exercer outra atividade profissional, mesmo que seja para o seu próprio negócio, mesmo que seja um mero part-time, durante o período de férias, exatamente para garantir que aqueles trabalhadores estão a recuperar, estão realmente a conseguir obter um descanso adicional que normalmente no restante período do ano não conseguem fazê-lo. Nós pensamos sempre, ou aliás, eu acho que até temos tendência a ignorar e a esquecer-nos que pelo menos 1/3 do nosso dia é passado no trabalho, pelo menos. O nosso dia tem 24 horas, se considerarmos que 8 horas são a dormir, 8 horas geralmente é o limite diário aplicável para quem tem um contrato de trabalho, portanto, pelo menos 8 horas no dia vai estar a trabalhar e as 8 horas são para as poucas atividades extra que temos de fazer, nem que seja para sobreviver. E a verdade é que estas 8 horas do dia alocadas ao trabalho consomem muita energia que nas restantes 16 não vão servir o suficiente para recuperar, para recarregar devidamente a bateria. É necessário, sim, este período de férias para que haja uma ausência completa de pensamento no trabalho, de esforço na atividade profissional, para que o corpo também se regenere, para que, não só em termos físicos, mas como em termos mentais, se evitem doenças que depois, a médio e longo prazo, podem causar mais malefícios do que benefícios. Está estudado, está provado que trabalhadores que tendem a ignorar o seu direito ao descanso, quer seja a pausa mínima entre dias de trabalho de 11 horas, o descanso semanal de 1 a 2 dias por semana no mínimo e ainda as férias anuais, têm maiores tendências a contrair doenças como o burnout, o esgotamento e com agravamentos aqui enquanto fatores de stress para a saúde física e que podem, a médio e longo prazo, serem fatores de risco que contribuem aqui para situações como AVCs, como infartos, etc. Exatamente porque o trabalhador necessita de descansar. E muitas das vezes também temos tendência a olhar para o trabalhador como sendo aquele que presta funções numa determinada empresa, num determinado negócio, e esquecemos que o gerente, o gestor, a figura do patrão também é um trabalhador do seu próprio negócio e, portanto, também deve cuidar do seu descanso, também deve compreender que se quer ter forças e capacidades físicas e mentais para gerir o seu negócio, para planear, para liderar até uma equipa, então também se deve obrigar a cumprir este descanso individual e independente. Portanto, aquela situação do empreendedor que vai de férias até com a família, mas que está constantemente com o telemóvel, com o computador, trabalhadores também aqui com, muitas das vezes, a típica isenção do horário de trabalho e que então mesmo nas férias têm tendência a fazerem-se acompanhar destes instrumentos de trabalho, como o telemóvel, como o computador, na verdade estão mais a prejudicar quer a própria empresa e o próprio negócio, como se estão a prejudicar individualmente no âmbito aqui da sua saúde. Portanto, na verdade não estão a fazer assim tão bem e não faz muito sentido, na minha modesta opinião, que nos preocupemos tanto com o que acontece com as nossas 8 horas do sono, com as outras 8 horas para além do horário de trabalho, mas depois não nos procuremos informar e colocar limites nas 8 horas de trabalho. Terá de haver esta ponderação equilibrada, parece-me, para ambos. Doutora, eu agradeço imenso a sua participação, gostava das suas considerações finais aí para os nossos amigos, internautas, telespectadores. O que a senhora acredita que seja relevante
comentar, que ainda não foi comentado, orientar, por favor. Um último, já são só aqui então este pequeno apontamento que é, falamos tanto em conhecimento financeiro, o quanto é necessário termos ferramentas para gerir melhor o nosso dinheiro, sabermos onde é que o estamos a gastar. Também precisamos destas ferramentas jurídicas, deste conhecimento jurídico, para gerir de forma mais tranquila a nossa vida. Os conflitos nascem muitas das vezes pela falta de conhecimento dos nossos direitos e dos nossos deveres e não tanto porque existe verdadeiramente um conflito. E, portanto, prevenir aqui sai sempre mais barato e é sempre melhor do que remediar. Tá certo, muito obrigado pela participação. Espero vê-lo em breve aqui. Obrigada pelo convite, Gelson. Muito obrigado. Nós vamos a essa matéria, então, que fala sobre turistas portugueses presos na Tailândia. O que era para ser férias, o que era para ser descanso, o que era para ser momentos de descontração, tornou-se em dias de terror. Vamos acompanhar. Quando se vai de férias, ninguém espera que algo corra mal. A maioria das pessoas viaja para descansar, para conhecer novos lugares e regressar a casa com boas memórias. No entanto, para alguns portugueses que viajaram recentemente para outros países, como por exemplo a Tailândia, as férias transformaram-se numa situação difícil e inesperada. Segundo uma notícia divulgada pela SIC Notícias, com os constrangimentos aéreos nos países do Golfo Pérsico, dezenas de portugueses estão retidos em Bangkok, na Tailândia, queixam-se de falta de apoio consular e dizem que estão desesperados por voltar a casa. O embaixador, quando deu conta que estava aqui muita gente, tentamos falar com ele, saiu. Falamos com o secretário, só deixou entrar 4 pessoas para conversar com ele. E basicamente, de concreto, a única coisa que nos deu foi um documento para justificar as faltas, porque de resto diz que pode fazer muito pouco, porque tem que esperar por indicações de Portugal. Estas pessoas estavam de férias na Tailândia quando o conflito no Médio Oriente despoletou. Ficaram com os voos cancelados e poucas alternativas para regressar a casa. Criticam as companhias aéreas e as autoridades portuguesas. A Embaixada de Portugal em Bangkok referiu que não está prevista qualquer ação de repatriamento, uma vez que o país não está em guerra. O preço da viagem, como deve imaginar, neste momento estão exacerbadas e não faz sentido estarmos a ter esse custo quando necessitamos do nosso apoio do nosso governo, não é? É estressante e emocionalmente é muito desgastante, já para não falar financeiramente, o facto de nós estarmos aqui numa instabilidade constante. Desta forma, face à incerteza que se faz sentir no Médio Oriente, a Embaixada aconselha aos portugueses a procurarem soluções junto da companhia aérea ou da agência de viagens ou optarem por rotas alternativas que evitem o espaço aéreo interdito. Lança-se a questão: o que fazer nestas situações? Vem o desespero, vem a aflição, a agonia de não ser atendido, de não ver respostas rápidas. O que fazer, né? Mediante a isso. Realmente algo que ninguém espera, ninguém planeia. Vamos às ruas saber mais opiniões das pessoas sobre essa questão de férias. E férias, este ano qual é que é o seu destino de eleição? Em princípio deve ser para a Itália. Porquê? Porque a Itália? Já fui lá há vários anos e Itália, né? O que é que o leva de volta à Itália? É a gastronomia? É o quê? É também a gastronomia, né? E as cidades como principalmente Florença e... Este ano será Paris. Porquê Paris? Porque tenho lá família e já estamos há muito tempo para ir lá e visitar, aproveitar a Disney e este ano surgiu a oportunidade, então vamos este ano. Tem sido todos os anos o mesmo, que é Vila Moura, em agosto, onde a malta jovem também se encontra. Quanto tenciona gastar? Ou seja, já houve anos em que gastou mais, já gastou menos, em que é que tenciona gastar? Sim, já houve anos que gastei menos, cada vez a economia também está a aumentar, né? E presentemente,
Estou a pensar em gastar 3 mil euros com a família. Mais ou menos, eu tento ser poupado, mas acaba sempre por ser ali entre 500 e 1000 euros, é sempre o ideal. Nós já temos mais ou menos tudo marcado, portanto, por casal vai ficar 1.250 euros, com a Disney e hotel e isso tudo. Pronto. Portanto, tudo incluído? Não, fora refeições, as refeições não estão incluídas. Então este ano vai ser o ano que vamos gastar um bocadinho mais, sim. Portanto, este ano é um ano em que não tem mãos a medir. É, vamos usufruir um bocadinho também. Nunca mais de 2000. Já houve algum ano em que gastou mais do que outro? Sim, depende dos destinos, não é? Mas sim, há anos em que gasto mais, há anos em que gasto menos. Mas... É um destino que, por norma, as pessoas tendem a gastar um pouquinho mais do que o normal, não é? Sim, sim. Até por causa depois das excursões que se fazem lá e tudo mais. Quais os critérios que têm em conta quando vai de férias? Portanto, dependendo do destino, neste caso este destino em concreto, seria um hotel com tudo incluído. Um hotel com tudo incluído. E mais, que critérios é que pondera mais também aqui na passagem das suas férias? Portanto, é envolvente, não é? Dependendo do local, se, por exemplo, imagino que vou para um local que não tem tudo incluído. Há acessibilidade aos transportes públicos, ficar no centro das cidades, o que permite depois andar a pé para todo o lado. Então, primeiro a localização do hotel, não muito longe, e que esteja numa zona mais tranquila. Depois, a nível de restauração, aí a gente não nos acanhamos muito porque também queremos usufruir da parte gastronómica e visitar os monumentos e visitar a família neste caso. Os critérios então aqui que têm mais em conta é não só família, lazer, mas também aqui o conforto. Exatamente, o conforto para mim é tudo. Se vamos de férias temos que aproveitar estar de conforto, não é? E acha que hoje as pessoas preferem fazer férias cá dentro de Portugal continental ou no estrangeiro? Eu acho que cada vez mais Portugal está a ser um destino de eleição de férias, portanto sim, as pessoas ficam mais por Portugal, também pelas grandes praias que apresentam no verão. Nós temos a tendência sempre a sair mais, né? Porque não é o caso do valor, né? Há zonas mais baratas, há zonas mais caras, né? Nós cá também temos zonas baratas e caras, né? Mas fora é sempre diferente, porque vamos a conhecer outras coisas. Portanto, acha que cada vez mais os portugueses optam por férias no estrangeiro, não é? No estrangeiro, sim. Que cuidados tem quando vai de férias a nível de seguros, de vacinas? Vejo sempre se é necessário levar vacinas ou não e vejo, ativo sempre, quando é na Europa, o cartão europeu de saúde, tenho um seguro também de saúde, pronto, essas coisas, tenho sempre esse cuidado, levo sempre medicação, essas coisas todas. Eu quando vou de férias, pronto, em Portugal, os seguros abrange sempre e para fora, sim, tento sempre ter um seguro de viagem, como é óbvio, e as vacinas sempre todas em dia. E a nível do cartão europeu de saúde, também investe? Sim, o cartão europeu de saúde tenho e sem dúvida que é uma grande ajuda para quem vai lá para fora. E ajudou em quê? Principalmente pelo que eu conheço, que já passei por isso, o ano passado tive um problema no hospital lá fora e o cartão europeu de saúde foi o que me ajudou, foi mais fácil em termos de custos associados. Vamos acompanhar então a sondagem, como ficou a sondagem na internet, coloque em tela cheia, por favor, produção. Primeira pergunta era, para si, fazer férias 81% diz essencial para a saúde, questão de saúde. 14% um direito e 5% diz que é algo indispensável. A segunda pergunta é, nos dias de hoje, sente que fazer férias está 78% diz que muito mais caro que antigamente, 17% mesmo nível de preços, 5% diz que está mais barato, hein? A outra pergunta, conhece os direitos sobre férias laborais? 44% diz que sim, está informado, 39% alguns sim, outros não, 11% diz que não. Desconheço. E 6% nunca parou para pensar nisso. A outra pergunta, para si as férias são para descansar e recuperar energia, 61%. 22% diz conhecer novos destinos. 17% passar tempo em família. Aí as pessoas, a maioria das pessoas realmente optam pelas férias e
pensam nas férias, planeiam as férias para descansar e recuperar energias. A última pergunta, na sua opinião, qual o impacto de não ter férias? Aurezim Pinto diz, não vejo necessidade. Que isso, rapaz? Sério? Euriza Alves diz, cansaço, falta de paciência e intolerância. Suzana Silva, depressão, ansiedade generalizada e muito estresse. E a Kesley Noli diz que há altos níveis de estresse e desequilíbrio emocional. Tá aí as opiniões das pessoas. Olha, nós vamos ficando por aqui com o programa Debate Público de hoje. Eu vou deixar para você o e-mail para você enviar sua sugestão de tema, para que terça-feira que vem nós possamos estar aqui em mais um programa, falando, ensinando, orientando os especialistas, falando, discutindo, debatendo. É muito importante a sua participação aqui no programa. Envie aí a sua sugestão para jornalismo@unifetv.pt, tá bem? Nós ficamos por aqui. Eu queria que a senhora e o senhor acompanhassem esse intervalo que fala sobre algo muito especial, que é o Estádio do Restelo, evento que nós teremos dia 3 de abril, sexta-feira santa, às 3 horas da tarde. Logo após o intervalo, o Marcos Bueno vem aí com uma programação muito, mas muito especial, atendendo a todos, conversando com você, que precisa desabafar, que está triste, amargurado, infeliz, enfrentando não apenas o estresse da falta de férias, né, mas também problemas econômicos, familiares, casamento. Você vai saber o que fazer para, no dia 3, alcançar, né, uma transformação de vida e também para a sua família. Não saia daí, hein? Logo após o intervalo, você vai poder participar. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.